Boa tarde. Hoje a devocional é comigo, né? Mais uma vez, eu agradeço a Deus pela oportunidade de compartilhar com vocês algo que vem de Deus para o meu coração, né? Queria pedir a você que desse um pause agora no vídeo e que você orasse, pedindo a Deus que te desse entendimento, sabedoria, né? Para que você consiga acompanhar e entender o que Deus está querendo falar, né, nesse dia para cada um de nós. Amém? Então, hoje eu recebi um paciente, um jovem de 22 anos, universitário, aparentemente um jovem saudável, e ele chegou no consultório com quadro de ansiedade. E falamos de tudo, né, das questões dele. E ele, por algumas vezes, ele fez menção, né, ao conhecimento que ele tinha em relação a Deus. E no momento da entrevista, né, a gente pergunta qual a religião e tal. E eu perguntei para ele qual era a ligação que ele tinha com Deus, né? Que ligação era essa tão forte que ele já tinha falado algumas vezes. E ele veio com aquela explicação eu sei que existe uma força superior, que existe algo no universo, aquelas definições, né, que a gente está acostumado a ouvir das pessoas que não conhecem Jesus. E ele iniciou falando que antes ele era ateu e que ele começou a ler muitos livros, né, para se conhecer, para conhecer a espiritualidade do homem, enfim. Ele se instrumentalizou, né, cientificamente para ter uma proximidade com Deus. Não conseguiu me responder a pergunta, né, como ele tinha essa intimidade com Deus, como é que era. Enfim, como o objetivo não era esse, passo foi, né, continuei a consulta, mas fiquei com essa ideia, porque me lembrou também uma coisa que a gente conversou na segunda-feira na aula, né? Uma aula que o Patrick deu, por sinal, uma aula maravilhosa, em que a gente terminou a aula e por algum motivo, né, a gente comentou, falou sobre o que nos espera, né, depois da morte, né? Nós vamos herdar o, o, o reino, né, de Deus, nós vamos para o céu, nós recebemos essa herança, né, da salvação. E isso tudo ficou na minha cabeça e eu falei com Deus, né? Falei, Senhor, esse tema é um tema que a gente precisa falar muito, né? Que é salvação. Eu queria hoje convidar você a refletir um pouco sobre salvação. Antes desse vídeo, eu coloquei aí duas fotos com os textos que eu vou falar agora, né? Um é João 8, a partir do 31, e o outro é 1 Coríntios 6, versículo 9 e 10. Queria que vocês lessem, né? Espero que vocês leiam antes de assistir o vídeo, porque esses dois textos são dois textos que eu achei interessantes para a gente trabalhar hoje, né? Para falar sobre isso hoje, né? Então, o primeiro texto, ele fala sobre a verdade, né? Conhecereis a verdade vos libertará, né? De uma maneira geral, é isso que está falando. E essa verdade é Jesus, né? E aí eu fiquei pensando de como que a gente está, né? Em que condição que a gente está para dizer que a gente vai para o céu, né? Será que a gente vai para o céu mesmo, né? Eu trouxe esse questionamento na segunda-feira, dizendo que nós não vivemos em pecado mais, né? Mas nós somos pecadores. E o questionamento que eu deixei foi, será que a gente vai para o céu mesmo? Será que a gente está achando que está fazendo tudo de acordo com o que Deus propôs para a gente, mas na verdade a gente está deixando passar alguma coisa em branco, né? E o meu convite hoje a você é pensar nisso, né? Qual é a sua compreensão de salvação, né? O que a gente, a Bíblia mostra para a gente claramente a condição para a gente ser salvo, né? A gente só vai ser salvo se a gente fizer uma determinada coisa. Mas na Bíblia também, a Bíblia também nomeia aqueles que não vão entrar no céu. E é sobre isso que fala o segundo texto, que é 1 Coríntios, né?
Ali tem... ali tá falando das pessoas que não vão herdar essa vida eterna, né? Que não vão entrar no céu. E eu queria que a gente lesse esse texto, que a gente percebesse que essas características que Paulo apresenta nesse texto, né? Os homossexuais não vão entrar no céu, né? Os mentirosos não vão entrar no céu. Os beberrões não vão entrar no céu. Muitas coisas ali eram coisas que, de repente, alguns de nós vivia antes de conhecer Jesus, né? Talvez a gente tivesse alguma coisa dessas características na nossa vida antes, né? E aí, quando a gente conhece Jesus, a gente deixa tudo para trás. Mas eu quero que você pense, assim como eu tenho pensado muito sobre isso, eu estou pronta hoje para ir para o céu? Eu estou pronta hoje para morrer, para deixar essa vida, né? Nós estamos passando por um momento onde muitas pessoas estão morrendo de forma inesperada. As pessoas adoecem 2 dias, 3 dias depois morrem, né? E a gente está vendo isso chegar mais perto da gente. Então, a minha angústia em relação a isso tem aumentado, né? Quantas pessoas estão morrendo e não conheceram Jesus ainda? Ou quantas pessoas estão morrendo achando que conheceram Jesus? Quantas pessoas estão morrendo acreditando que estão indo para o céu? E a gente não sabe se vai ou não, Deus é que sabe, no momento lá, né, do julgamento, enfim. Não é o caso da gente falar disso agora, mas o que me garante que se eu morrer hoje, de Covid ou não de Covid, que eu vou para o céu? Né? Como é que está a minha conduta? Será que eu estou sendo aquele servo que o Senhor descreve o tempo todo na sua palavra? Né? Será que eu sou um servo obediente? Será que eu sou obediente em algumas coisas e outras não? Será que eu sou obediente 100%? Né? Será que eu amo da forma que Jesus orientou que eu deveria amar? Então, eu acho que a gente precisa pensar nisso. Eu tenho pensado muito nisso. Eu lembro sempre daquela peça Mãos Vazias, né? Onde as pessoas chegam na frente de Jesus e falam: mas eu preguei, eu falei em seu nome, eu ajudei as pessoas, eu fui à igreja, eu administrei isso, eu liderei aquilo. E simplesmente Jesus fala: tá, mas não era isso que eu queria, né? Então, para finalizar, eu queria que vocês pensassem nisso, né? Na sua salvação e na salvação daqueles que estão à sua volta, né? O que a gente pode fazer ainda para que essas pessoas que estão à nossa volta, que ainda não conhecem Jesus, que ainda não receberam Jesus como Salvador, né? Senhor e Salvador de suas vidas, o que a gente pode fazer para que essas pessoas tenham oportunidade, né, de receber essa herança que foi deixada por Jesus, né? Que foi a salvação, a vida eterna ao lado dele, né? E que você consiga, né, fazer uma higiene espiritual, né? Como eu costumo falar com alguns jovens. Faça essa higiene espiritual diariamente, né? Ver como é que você está enquanto cristão, enquanto servo do Senhor, o quanto você tem sido obediente, o quanto você tem se santificado a cada dia, né? E ver se tem alguma coisinha ainda que precisa ser consertada, né? Não se acomode com o que você acha que você já tem ou já alcançou. Pergunte a Deus, né? Senhor, tem alguma coisa ainda que eu preciso consertar? Tem alguma coisa ainda que eu preciso acertar para estar servindo o Senhor de uma maneira integral, né? De uma maneira de 100%, né? E escuta o que Deus está te falando. Não espera chegar o último momento para perceber que não aconteceu do jeito que você estava prevendo. Amém? Então, queridos, que Deus possa estar abençoando cada um e que a gente consiga realmente fazer essa reflexão, né, e pensar na salvação todos os dias, principalmente nesse momento em que a gente não sabe o que vai acontecer, né? A gente pode contrair um coronavírus de repente, pode ser que a gente consiga se livrar e pode ser que não, né? Então, não espere acontecer, né? Pense, ore e escute o que Deus tem a falar com você sobre isso. Amém?
Beijos.